Boa noite, Conceição. Tudo bom? Tudo. Vamos fazer oração. Sentou no momento da oração. Então, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, por essa oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo e buscando cada dia mais praticar os ensinamentos dele. Agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, nos ajudando no entendimento, abrindo nossas percepções, nos fortalecendo na fé, nos encorajando a seguir em frente, sempre confiando na misericórdia divina. Mas pedir também pelo nosso planeta, pedir pelos nossos irmãos que se encontram convalescendo em hospitais, pelos irmãos que nesse momento se encontram desprovidos do seu bem maior, que é a liberdade. Rogando a todos a misericórdia divina, o amparo, para que eles se sintam fortalecidos no amor do Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa. Estamos ainda no capítulo Vampirismo, onde já aprendemos aqui que esses bacilos, né, significa bactérias mentais, 3 aspectos. Já compreendemos aqui do vampiro para a humanidade. O vampiro clássico é aquele que suga as pessoas, aquele que sai do caixão, suga as pessoas de noite. Aqui a gente já viu que o vampiro pode ser um encarnado que vampiriza o outro, que suga as energias do outro ser humano. Pode ser pelas nossas ideias e pensamentos e desejos, né? E desejos constantes, que é chamado de monoideia pela psiquiatria, ideia fixa. Então a gente viu aqui 3 jovens, um com a ideia fixa no sexo, o outro no álcool, a outra no excesso alimentar. E criam de uma maneira inconsciente vampiros, que são as bactérias. Então, vampiro pode ser um encarnado para encarnado, para o mundo espiritual. Né? Vampiro pode ser uma criação mental nossa, onde a gente cria bactérias que sugam o nosso fluido vital. Né? E o capítulo 5 a gente vai conhecer o vampiro mais comum, que é o vampiro desencarnado. Gente. Boa noite, né? Então ele ainda está analisando esse aqui. Nós paramos aí quando ele fala Deus meu, né? Eu vou ler o trechinho que André Luiz ficou altamente assombrado, né? Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas, né? Bactérias, bacilos, a mesma coisa aqui, que você observou, servem de alimento habitual. Então aqui ele entra no terceiro aspecto da compreensão do vampiro. Os 3 criam essas larvas que eles, os aparelhos, não veem, e essas larvas atraem os desencarnados que vão se alimentar dessas larvas. André Luiz botou a mão na cabeça. Deus meu! Exclamei sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Aqui ele explica totalmente na questão do capítulo. Por que é que essas larvas atraem os desencarnados? Porque elas são portadoras do magnetismo animal. Magnetismo é o quê? A gente lembra logo em cima. Atração ou repulsão. Então, com certeza, se eu não sou dado a álcool, né, desencarnado, não vou ser atraído por aquele homem, né, citado aqui, que está com a parte do estômago, centro gástrico, centro esplênico, repleto de larvas mentais. Eu não vou, porque não vai me atrair. Eu vou ter repulsão, eu vou ter nojo, eu vou ter uma emoção de repulsão diante daquela situação, né? Ou então, se eu sou movido pelo sentimento, desencarnado,
eu vou, ou não, né, se eu for vidente, eu vou ajudá-lo, orientá-lo, orar por ele, né, se ele for no centro aplicar um passe, para ajudar a combater o vampirismo. Então, essas larvas saem com fluido vital, que seria mais conhecido no movimento espírita como ectoplasma. Elas saem cheias, elas estão ali cheias de ectoplasma, que o desencarnado não tem. Então o desencarnado vai lá não são atraídos por cédula de R$100. Para que dinheiro no mundo espiritual? No mundo espiritual é conhecimento que comanda, né? Sentimento acima de tudo, né? Que eleva os outros conhecimentos, que também tem que ter, até os elevados, e fluido vital. Fluido vital. Por que Jesus chamou Simão, Tiago e Filipe para subir o Monte Tabor na Transfiguração? E lá na Bíblia, eles ficaram que meio adormecidos no começo, e aí Jesus se transfigurou e apareceu Elias e Moisés. André Luiz e Emmanuel explica aquilo que a gente também sabe, né? Eles estavam doando fluidos ectoplásmicos, né? Uma doação. Boa noite. Boa noite, então naquele estado de transe que a Bíblia chama de sonolência. Eles doaram fluidos para que se materializasse Elias e Moisés. Então a gente doa fluido quando fala, quando pensa, quando tem ideia. Nossa aura irradia fluido vital, duplo etérico, do corpo vital. Então, o desencarnado que não tem interesse em álcool não vai ser atraído por aquele rapaz que está ilustrado aqui. Mas quem tem, vai. Porque ao chegar junto dele, perispírito a perispírito, ele vai sugar, e aquelas bactérias estão cheias de álcool. Quem é que vai proteger esse rapaz? Aí é o próximo capítulo, né? Aí não vou dar antecipação. Para que ele não saia atraindo todo mundo do barzinho, né? A gente vai ver, ou melhor, né? Um dos últimos livros, quem quiser se aprofundar, Sexo e Destino, você vai ver como o obsessor protege o encarnado, né? Quando ele tem interesse de vampirizar. Sexo e Destino. Moreira e o outro, como ele protege. Não deixa ninguém sugar, a não ser a quem ele convida a sugar. Então, vamos lá. Por isso é um negócio chocante, promíscuo. O Mário, Sexo e Destino tem um vídeo. Um vídeo não, um audionovela. Todos têm. Todos têm. Memória dos Suicidas tem. Todos têm. O movimento espírita trabalha mesmo. Observando talvez... Então, estamos lá na página 47, pessoal, que chegou agora. Semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Animal é de ânima, né? De alma. Magnetismo, né? Humano. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou. Naturalmente, que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos, né? Ninguém vai sugar o encarnado dando uns pratos, né? Toma aqui um pouquinho de álcool, bactéria com álcool, né? Não vai ser servido em pratos. Aí ele vai dizer o mecanismo. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores e sugar-lhes a substância vital. Então, não entra no corpo, né? Ele se coloca ali ao lado, né? Porque eles têm plena afinidade, né? Envolvimento fluídico, perispírito a perispírito, estabelecem sintonia. E aí que eu falei do livro Sexo e Destino, de André Luiz. O outro está lá de manhã, conversando com quem lhe convidou. E aí quer tomar um trago, o homem lá lendo o jornal de manhã. Vamos tomar a primeira? Aí o Moreira chegou e quero beber. Pensamento, né? Quero beber. Aí o homem pegou, olhando para o jornal, parou o jornal, a leitura, e botou uma dose. Aí tomou, e ele ao lado absorve. Aí ele convidava sempre esse amigo
que era obsessor de outra família. Mas quando ia no rio, ele convidava a tomar uns drinks no corpo do outro. Aí ele falou com ele, eu também quero tomar uma dose de uísque. Aí então, peraí, foi na mente do outro, eu quero beber de novo. Aí o homem volta, enche novamente o copo de uísque, toma a segunda. É por isso que o viciado bebe mais. Então, vamos lá. A substância vital, o homem só fica com a parte do álcool e o líquido, né? E o líquido. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? O guia falou com ele. Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne? Né? Então ele já se coloca aqui, né? Alexandre, peraí, você está esquecendo que você foi encarnado? Né? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros, carne de boi, tudo mais, e das aves, frango e tudo, peru. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares e roíamos os ossos. Quem nunca viu alguém aí comer aquela galinha e ficar sugando o osso? Aquela coisa que quem não gosta, a gente se arrepia todo, sugando, como é que chama aquele do mocotó? Não, mocotó, a gente tem que sugar. Nós estamos voltando, Mariane, você pega os documentários do Homem das Cavernas, né? Quando ele aprendeu a sugar os ossos, né? Porque ele precisava do tutano, né? Do tutano, então, a espiritualidade ensina, André Luiz escreve isso no livro, a ele não dispensar os ossos, pegar uma pedra, bater e sugar o tutano. O problema é que a gente devia ter esquecido isso, né? Na evolução. E a gente ainda continua. Então ele estava falando, não condena ninguém, não julga ninguém, porque esqueceu que você na Terra, como ele também, ele fazia isso. Ele não era vegetariano, nem André Luiz, nem ele. Não eram. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Ele faz uma síntese, né, da evolução da agricultura e da questão da comida, né? Me fugiu agora o termo, animal. O suíno, ele vai explicar aqui embaixo, o porco, né? O porco comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez, à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Hormônio. Você entope os porcos de hormônio, né? Para ele ficar um barrão gordo. Não para ele ficar no quilo por abate e vender bem, e vender por um bom preço. Entope ele de hormônio. Mas ele é um ser humano, é um ser vivo, não é um ser humano, é um ser vivo. Né? A gente esqueceu o que ele está falando, que ele é um ser vivo, que ele sofre. É aquele bicho amarrado, o documentário que eu assisti, que Ivan parou. O bicho não se movimenta. A galinha fica presa no pescoço, só comendo milho, comendo, sem sair dali. Só sai dali para morrer. A gente esquece que ela precisa se movimentar as pernas e tudo mais. Que ela também sofre. Mas presa, só comendo, toma comida, enchendo, depois abate e vai para minha barriga. Então a gente esquece isso, que ele está falando. No mundo novo não haverá isso. Na nova era, no planeta futuro, não haverá abate de animais. Não haverá, isso é claro, né? Então só vão ficar aqueles que vão se adaptando à nova alimentação. Né? Pelo jeito, pelo amor, que é o esclarecimento, ou pela dor, né? Não tem um problema, tem que fazer uma dieta braba como eu estou fazendo aí. Então,
vai pela dor mesmo. Mudar os hábitos. Colocávamos gansos, aquilo que eu falei, nas engordadeiras. Ganso, frango para engordar. Para que hipertrofiassem o fígado. Os gansos, né? Que o fígado acho que é mais caro, mais saboroso. De modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes, que ficaram famosos, ele não vai citar aqui as marcas, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Essa é a chave desse documentário que eu assisti em VHS, né? Que o fazendeiro deixa de matar, deixa de produzir vaca. Ele fala, ele chora tanto, porque quando ele viu a vaca se ralando, o bezerro preso para matar o bezerro, e ela correndo na fazenda, se jogando na cerca, se atirando na cerca, ele fala chorando, manda parar o caminhão e falou, hoje em diante, nunca mais uma vaca aceita a morte. A família só faltou expulsar o homem. Era herança de pai, de todo mundo. Como é que você muda isso? A gente vai à falência? Não. Nunca mais venderei um animal para abate. Diga, Tereza. Analisando bem, né, como a gente é primitivo, né? Total. Tratando desse ponto, muito primitivo. E você falando disso, era adolescente, a gente viajava muito, meu pai veraneava na ilha, e na nossa casa tinha um pé de jaqueira. E aos sábados, né, ia vender na feira a carne. E aqueles boi ali ficavam urrando. Minha mãe passava mal. Eles amarravam aqueles animais. Então, eles ficavam olhando para a gente, assim, com aquela cara de suplício. É muito triste. Muito triste. Eu não como carne de boi, não é por isso. É porque eu mesmo abdiquei. Quando meu filho nasceu, há 42 anos atrás, eu larguei carne de boi. Entendeu? E a médica deu graças a Deus, porque eu não como essa carne. Não sei nem comprar mais. Churrasco, essas coisas, eu não como, não. E aí a gente vê, se a gente consegue tirar, você se sente até mais leve na folha. E tem tanta invenção. Frango, uma vez na vida, que eu encho de verdura e só tiro as verduras, abóbora e tal. Então você sente a leveza em seu corpo físico, entendeu? É uma mudança. Tudo é hábito. É uma mudança. Tudo é hábito. Eu comi aipim 2 dias. Aí a pessoa do mercado, o aipim leva carne do sol. Como não vai levar carne do sol? Que eu adorava. Não come a carne eu falei, do não, sol. eu não estou podendo. Eu não quero mais comer. Aí eu falei, eu vou comer com aveia. Aí, mas e a manteiga também não posso? Jogar aquele aveia flocos, né? De aveia e a gema, a clara do ovo, cozido. Ou quando é frito, na água. A moça não frita no óleo. Frita só na água, não tem gosto de nada, né? É gosto de desencarnado, né? No famoso, muita coisa no vapor. Mário, vocês terminam. Eu digo assim, eu prefiro fazer antes que o médico me proíba. É isso, mas eu fiz caminhada na estante ali, vindo do centro, meus 40 minutos, suave, tranquilo, sem sentir nada no coração. Vou permanecer, se Deus quiser, nisso aí. Você hoje passou pela prova, eu fui testemunha. O bolo, é que você... Do bolo, eu fui testemunha. E você não quis o bolo. Foi. É isso, a gente tem que fazer, ou pelo amor, né? Que é o esclarecimento, ou pela dor, né? No meu caso, e a maioria de nós. Então, encarecíamos, né? Com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas. Né? Então, não, eu estou fazendo isso, né? Ou seja, encarecíamos, exageramos, né? Com toda a responsabilidade da ciência, que exagerou muito. Né? A gente precisa de proteína, de gordura. Né? A dieta dos gladiadores, descoberta em fóssil, na revista super interessante. Em Roma, eram vegetarianos, aqueles homens fortes. Avaliaram os gladiadores eram vegetarianos. Né? Arnold Schwarzenegger, o fortão, mais de 12 anos que é vegetariano. Ele falou, eu fiz propaganda para carne. Como eu me arrependo disso. A carne é um desastre.
mas eu achava que sem carne eu ia ficar fraco, fisiculturista, não come, coisa. Então, vários, tem um documentário Netflix, vários fisiculturistas profissionais não comem uma carne, não comem um açúcar. E aqueles fortões. Claro que eles tomam outra substância, não estou dizendo aqui coisa. Mas para nós que não somos, a gente se sente bem, está se sentindo bem leve, coisa. Então, mas a gente não. A ciência falou, a gente caminhava com ela. A ciência muitas vezes exagera, né? A necessidade de proteína e de gordura. Mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e de conforto, teria recursos, Teresa falou da ciência, das invenções, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Então, no século XXI, a ciência está fazendo também, né, alguma parte dela, mas ainda caminha devagar. Por quê? O interesse de muita gente é muito grande. Não, Carmen, são bilhões que não quer que isso se espalhe. Um curso desse aqui que a gente está lendo não vai querer que isso seja espalhado. As indústrias da carne, os matadouros, não vai querer. Você pode substituir com outras coisas, com as hortaliças, com os grãos. Ivan sempre me lembrava isso. Diga, Carmen. Da mesma forma, quando na década de 60, 70 até 80, houve muita propaganda do cigarro, dizendo que o cigarro fazia o homem potente, viril, tudo ao contrário, tudo ao contrário. E aí, como o governo faturava muito com a Souza Cruz, aceitou uma parceria dessa. Com o passar do tempo, o SUS não iria suportar o número de câncer. E aí é quando o governo, né, dá para trás e não aceita mais se fazer propaganda de cigarro, porque o número de mortes e de doenças que o SUS teria que arcar não valia a pena. O lucro não valia a pena, porque o custo era muito maior para o tratamento do câncer, então não valia a pena. Mas fez muita propaganda com o cigarro, muita. E o resultado está aí para muita gente. Roberto Carlos nunca comeu Não carne. sei se vocês lembram daquele artista que fazia o papel, fazia propaganda do Hollywood. Um homem bonito, e aí ele fazia propaganda associando o cigarro ao carro e à mulher, né? Parecendo que a mulher é um objeto de desfrute. Mas sempre a propaganda tinha a mulher. Passaram-se anos. Depois ele volta arrependido do período que ele fez essa propaganda, porque ele está com um problema, um câncer na traqueia, e está totalmente desfigurado. Ele volta para dar uma reportagem dessa, do arrependimento do que o cigarro fez com ele. É isso. O que chocou há anos atrás, antes da pandemia, Roberto Carlos fez propaganda de carne. Ele não come carne. Deve ter uns 30 anos ou mais que ele não come. E aí foi um choque, né, para os fãs, né? Aí a produção dele dizer que o dinheiro era muito grande, pô. O cara é milionário, não come carne. Gilberto Gil não come carne desde que era da faculdade, macrobiótica. Gilberto Gil nunca tocou em carne, não come nada disso. Esses caras, mas o dinheiro, né, vão e fazem. Quer dizer, eu não uso para mim, mas eu ganho o dinheiro para jogar para os outros, né? Aí você vê, vou ler a biografia de Rita Lee. Eu só li o trecho que ela dedica ao capítulo ao cigarro. Ela morreu de câncer de pulmão. Eu só li um trecho, eu não li, eu só li quando ela fala assim: os seres da luz me avisaram. Eu já fiquei interessado. Um amigo meu mandou aqui pela internet para mim: os seres da luz me avisaram e eu não ouvi. E ela morreu de câncer de pulmão. Ô, Mário, quando eu fui à médica, né, que eu tinha um problema de intestino muito sério, levava 8 dias sem ir no banheiro. Aí a médica disse: experimente uma carne 8 dias para você ver.
ela é podre. Imagine isso dentro de você. Agradeça a Deus que você não tem um câncer que você não adquiriu. Porque 8 dias uma carne dentro de você, imagine. Aí pronto, aí que danou mesmo que eu não como. É isso. Então ele está delineando aqui pra gente, né? Fazendo um esboço, né? Sem julgar ninguém, sem impor nada a ninguém, como é a afeição dos bons espíritos, né? Por isso que ele se colocou. Quando eu estava encarnado, eu também comia. Você lembra, André? André também comia, né? Então, para não julgar ninguém, né? E como ele já falou, os pais estimulam isso. Ele já falou, os pais são os primeiros, né? Tem que comer carne, viu, bebê? Senão fica fraco. Aí empurra na boca do menino, né? Os pais, tem que beber o álcool, tem que... Quando vai para o jogo, a criança vai crescendo, vai para um barradão, para o outro, tem que tomar a bebida. Então, ele já citou isso aqui, essas coisas todas. Os zeladores, os vigias do lar, né, são os primeiros a atrapalhar a reencarnação. Ninguém está falando por maldade, né? Por isso que ele está usando muito o termo ignorância. Então, esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios, né, para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa. Então, ao invés de produzir, comer o animal, produz o que? O leite, aqui ele está falando do leite, né? Só de um exemplo. Esse fazendeiro fala isso. Ele mudou a fazenda dele só para leite. Leite, proteína. Claro que não é só do leite, tem muitas outras fontes de proteína, de carboidrato. Para enriquecer, constitui uma elevada tarefa. Então a ciência devia focar, o que ele está querendo dizer, em encontrar novos elementos e meios para que a gente tenha proteína e carboidrato no nosso organismo. Não, a gente morre. Aí ele fala o futuro, a terra do futuro, né? Porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lá, será também sagrado. Imagine, cara, um dia que a gente vai conviver nessa maneira pacífica, né? Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente... André Luiz ficou chocado, né? A ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas? A amorosa defesa de nosso superior? Onde é que estão os guias que não nos amparam? Aí vamos ouvir a resposta. André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução. Então, todos os setores da evolução universal haverá seres superiores, princípio inteligente, seres inferiores, em corpos de animais, de plantas, em todos os planetas, né? Todos, para o trabalho de evolução, por meio de colaboração. Qual é esse trabalho de evolução? Deveria ser por meio da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram... Vou botar aqui, Josi. Que fomos bons para os seres que nos eram inferiores. Boa noite. Ele está sempre voltando a olhar para André Luiz, né? Para que a faixa... É André Luiz e nós, né? Que estamos lendo. Não entra em julgamento, em censura. Mas eu já não como carne. 3 meses. Tereza, 42 anos. Mas não vai julgar ninguém que coma, né? Não vai censurar. Se a pessoa o marido é carnívoro. Lá em casa, sem entrar carne, o marido diz que fica fraco sem carne. Se perguntar, você vive como, Tereza? Tereza, como é que você substitui? Vivo bem. Como é que você substitui? Tereza vai pegar e vai dizer, eu substituo isso por soja, por isso, por aquilo, por lá. Se a pessoa está interessada, não vai censurar ninguém, não vai julgar ninguém. Se a pessoa tem interesse, vai a você explica. Os outros que estão observando podem seguir seu exemplo ou não. Não impõe nada a ninguém.
Espírito superior, se a gente quer ser espírito superior, não impõe. Eu mandei a foto para você de um livro, A Vida Além do Véu. Não tem mais em... É um livro de um pastor evangélico, uma psicografia, antes de André Luiz, muitos anos nos Estados Unidos. Eu estou lendo pela internet que na físico não tem mais. Você pega, ele traz a revelação das cidades espirituais muitos anos antes de André Luiz. É você pegar André Luiz, pega ele. Reverendo Vale Ouro. Eles vão dizer lá, os guias dele, né? Nós não podemos, eu mandei a foto para você, nós não podemos interferir no livre-arbítrio. Nós ajudamos pelo pensamento a fortalecer a vontade. Eu converso com Tereza, ela me explica. Aí eu olho, eu vou para minha casa há 10 anos conversando com Tereza, continuo comendo carne. Eu não quero, mas você me pergunta há 10 anos, mas eu não quero. E você não tem um guia? Eu tenho, mas ele não vai interferir no meu livre-arbítrio. Ele não vai. Está lá, porque é a mesma coisa, um livro psicografado pelo um reverendo protestante nos Estados Unidos, muitos anos antes, né? Vida Além do Véu, reverendo Vale Ouro. Então, é isso. Então, guia... Diga, José. É só uma dúvida. Boa noite, Mário. O nosso mentor não interfere. Porém, se a gente começar a pedir ajuda para ir se livrando pode dizer assim, dessa coisa da carne, ele tem como? Aí tá certo. Está lá no Livro dos Espíritos, né? No capítulo Anjos Guardiães, Santo Agostinho. Por que a pessoa não muda? Por causa da vontade que é fraca. Mas basta, Kardec pergunta, se ele tem a vontade firme e nos pede ajuda, nós estaremos presentes, seja no presídio, no prostíbulo, onde for, nós estaremos. Mas a gente espere, que André Luiz chama de adesão mental. André Luiz faz essa questão. Onde minha mãe, Clarice, que não me acudiu, anos, eu com isso me orientar, 8 anos no umbral, a mãe dele estava acompanhando ele desde a encarnação. O filme mostra isso, né? Ele lá na coisa. Aí que no livro está lá. Ela estava esperando uma adesão mental sua, a vontade de querer mudar. Então, quando ele pede ajuda a Deus, Clarencio está na mesma hora. Sem pedir, aí é totalmente diferente. Viu? Então, a pessoa pede, os guias estão presentes, envia alguém. Então, Mário, mesmo que eu peça, eu vou ter que ter a vontade, porém, tipo assim, eu quero me livrar da carne, mas geralmente a gente, quando quer se livrar de alguma coisa, isso sempre está no nosso caminho. Por exemplo, a gente é convidado para churrasco, isso aí é uma coisa bem, bem pouca. Porque já teve outras coisas que eu quis me livrar, mas geralmente quando eu me determinei a me livrar de certo, até sentimentos, era o que mais me batia de frente. Mas ali a certeza de que eu não queria mais aquilo era cada vez maior. É isso. Sabe? E essa ajuda de não me sentir assim, querer voltar atrás, eu acho que é esse tipo de suporte que o nosso mentor dá. Eu mandei para você, está no Zap. Você respondeu tudo que está aqui. Eu mandei a foto do trecho do livro. O guia fortalece a sua vontade. Ele não interfere no seu livre-arbítrio. Se você está com vontade e é convidada para o churrasco, e quando alguém vai voltar, Josi? Não, eu não quero. Então, vou para a churrascaria. Cadê a parte das folhas? A parte do arroz integral? A parte da coisa? Acabou. Agora, se a sua vontade é fraca, na fala de Santo Agostinho, aí você volta. Mas quando a gente se livra disso, mas a gente pode andar pelos caminhos das carnes, isso não interfere na gente. É isso, você já compreendeu. Porque eu já passei por uma coisa que realmente eu tinha e queria me livrar. E isso, eu pedi ajuda. Consegui me livrar e já teve situações que eu já me vi no meio e não me afetou em nada. Pronto. Você já fez aquilo, respondeu a sua própria dúvida. É isso aí, fortaleceu a sua vontade.
André, então ele fala, né? Deus colocou sempre superiores e inferiores em qualquer plano da evolução. Né? Que é para a gente, os superiores, né, colaborarem com o amor, na administração e na obediência. Então, ele faz um questionamento íntimo. Nós fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Que é a pergunta que fica para todos nós, né? Nós somos bons com os seres que nos são inferiores, né? Aqui cada um tem a sua própria resposta. Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos, né? Ou seja, o que é personificar? É representar. Então, diante daquele que vive a entrar no galinheiro, a pegar o pescoço da galinha diante de todos e torcer, para aqueles animais que não têm razão, que é um princípio de inteligência, que se correm com medo, eu personifico para ele, é uma imagem, né? Ele não tem, os animais não têm imagem de diabo, nada disso, mas eles têm medo de mim, eles correm. Porque quem será próximo a ter o pescoço torcido, o próximo porco a ser arrastado e furado? Então nós personificamos muitas vezes para os seres inferiores figuras diabólicas. Tem pessoas que são felizes em bater nos próprios animais, a gente viu isso no livro Os Mensageiros, que lhe serve para o ganho, pega o cavalo, toma-lhe espora, toma-lhe pancada. Para aquele animal, se ele tivesse razão, nós personificaríamos, representaríamos para ele medo, terror, pânico, coisa. Então ele faz esse questionamento, né? Quando ele não era para ser tratado assim. Mas com todos, ele vai dizer, claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, que são obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidade no engrandecimento e na harmonia da vida. Então ele vai citar aqui alguns exemplos. As cobaias, por exemplo. Animais cobaias. Não vai fazer teste em ser humano, né? Pelo menos até o momento. Você faz teste em rato, em coelhos, né? Que já estão criando uma consciência de parar com isso. Porque no futuro não haverá isso no planeta, né? Mas ele está dizendo que esses irracionais estão cooperando, né, com a melhor parte de suas forças no progresso, né, nas possibilidades. No outro lado, nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. A gente não vai ficar com aquela cheia de barata, cheia de rato, porque a gente não pode matar ninguém. As muriçocas me devorando até o perispírito e eu não compro inseticida, porque a gente seria fanático. A doutrina espírita é a doutrina da razão. Imaginar que Jesus vai caminhar olhando para o chão, como são os nossos irmãos do Tibete, do monte, né? 7 anos no Tibete, com Brad Pitt, fato verídico, o austríaco que fugiu da guerra e foi construir um cinema, 7 anos, né? Por 7 anos, para os monges tibetanos. Assisti 2 vezes com meu filho. E o cinema demorou 7 anos, ele é engenheiro, mas cada pasada que os monges dão na terra, aí o outro vem com a pá, tirando a minhoca. Leva, ora por ela, leva para outro setor. E ele esperando. Outra pasada, tira a terra. Ele pergunta, essa minhoca poderia ter sido sua mãe. Poderá ser alguém, porque eles são reencarnacionistas, diferente. Poderia ser. E ela é um ser vivo. Ela merece todo o nosso carinho. Eles oram, cada pá, tiram as minhocas, jogam lá. Durou 7 anos a construção do cinema. 7 anos no Tibete, com Brad Pitt, filme muito antigo. Então a gente também não está criticando ninguém. Mas a gente está falando que a gente não vai deixar a casa cheia de muriçoca, cheia de rato, morcego, tudo passando aí. E também não vai querer que os nazistas, como fizeram experiência com o ser humano, né? Não, faz com os animais de cobaia, que ele vai citar aqui na próxima, né? Então eles estão dando o seu contributo, já que eles também não vão morrer, né? Eles são princípios inteligentes. O que não pode é crueldade, perversidade, o que não deveria poder. Eu entupi o animal de hormônio para ele engordar. Ele é um ser vivo, fica preso só o pescoço, comendo, engordando, para que eu tenha mais dinheiro.
na engorda. Então ele está dizendo que isso haverá consequências, né? Para quem faz e quem se nutre, né? Então, ele continua a puxar as nossas orelhas, né? Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, ele sempre se coloca, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Quem de nós? Então, ele é um espírito elevado. Mas ele vai dizer, quando eu encarnei, eu comi. Eu ruí até os ossos, ele está dizendo aqui. Eu sugava o tutano do mocotó no feijão e tudo mais. Então, quem de nós? À medida que você vai esclarecendo, digamos aí, Teresa, há 42 anos, não come carne. O que será Teresa numa encarnação futura? Quando der começar a dar a mamãe e papai o feijãozinho com carne, ela põe para fora. Como eu fui para um seminário, conversei com a mãe. O menino não aceitava, cara. Aí ela levou para Emanuel Abdala, lá no centro de Abdala, porque a criança ela ficou desesperada com o pai, não tinha esclarecimento, e achava que é coisa de espírito, né? Não é coisa de espírito, não. É a criança que é um espírito que não comia carne. Substitua com outras coisas. Eles não vão. Então, Teresa será esse menino no futuro. Quando papai e mamãe der carne, não vai aceitar. Não vai aceitar. Porque ela tem 42 anos agora. Como é que ela vai regredir? O espírito nunca retrograda. Eu nunca fumei nessa encarnação. Como é que eu vou fumar também na outra? Mesmo que alguém coisa. Não vou. Não vou. Então, é um avanço. Ora, parar com a carne melhora a nossa saúde agora, Dalva. E melhora para o mundo espiritual, né? Eu sempre indiquei para você de Humberto de Campos, né? Treino para a morte. Ele vai dizer, pais e mães de famílias honestos, nunca furtaram, nunca roubaram, mas ficam aqui num sofrimento de dar dó, sentindo falta da carne, do bife, de tudo, né? Aqui no mundo espiritual. Então, a gente, claro que isso aí é só as coisas mais simples, né? As mais difíceis, Josi já ilustrou, que é do sentimento. Mágoa, rancor, apego, esses são os mais difíceis ainda, de a gente ficar livre. Aí só na roda de inúmeras reencarnações. Então, ele continua. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos, né, e inteligentes, mas como verdugos cruéis. É a face demoníaca que ele citou anterior. Ele nos veio como... Eles têm medo da gente. Medo. Os animais têm medo da gente. Né? Eles confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem, desesperados, à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio ainda embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Então, é uma puxada de orelha total. Você vai ler isso aqui, você não vai ter apoio dos grandes fazendeiros para a gente fazer um estudo desse, para divulgar na TV. Não vai ter estímulo se eu quiser fazer um filme sobre isso. Não vou ter, quando eu vou pedir lá ajuda aos grandes da agronegócios, né? E a coisa, ele não vai estimular. Peraí, eu vou dar dinheiro para você fazer um filme e você vai destruir meu negócio? Propaganda contra? Não vão. Eles não vão. É uma mudança paulatina. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, os animais estão nessa fase, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, aí ele responde a André Luiza, e a proteção dos guias, por causa dos vampiros? Aí ele agora responde, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios?
cujas instruções mais simples são, para nós, difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos. Há uma lei de cooperação, ou lei de auxílio mútuo. Como é que eu posso exigir que Bezerra, Nascimento, Joana, afaste de mim, né? me previna da vampirização ou qualquer outra faixa de obsessão, né? Como é que a humanidade seja, se a gente também não faz a nossa parte, protegendo aqueles outros que caberiam de nós a proteção que o Pai nos confiou? Então, é a pergunta que ele está fazendo a André Luiz para ele refletir, né? Na qualidade de médico, André Luiz foi médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, a distância do veículo natural, né, a distância do útero materno, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O feto, né? Quem é que pode dizer? Que aquilo, se estivesse fora do útero, né? Se estivesse assim, numa pipeta de laboratório, isso aí é feto de quê? De homem ou de mulher? Ou de humano ou de animal? Então, a olho nu, pelo menos, ele está falando. Cadê? O médico legista, não é isso? Encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. Como é que alguém... Carmen, olha lá uma mancha de sangue em cima da mesa. Mesmo que ela fosse médica legista, sem aparelhos, né? Para olhar ali e dizer assim a minha, isso aí é mancha de um cavalo, é mancha de um cão, de um homem. Ela não sabe. É para eu saber como é que... Aí não. Carmen vai pegar aquilo ali e vai levar para o seu laboratório e vai ampliar para ver, né? As propriedades íntimas daquela mancha, daquele sangue que está ali. Que ela vai dizer, é um sangue humano, não é um sangue animal. O animal possui igualmente o seu sistema endocrínico, né? Das glândulas, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie e, por isso mesmo, tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, a cobaia, né? Colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, reticência. Não vai ser assim no futuro. Por isso que ele deixou assim a reticência. E também não é para ser usado com perversidade. Que entram, essas pessoas às vezes que entram aí, fazem protesto diante desses locais, onde guardam ratos, coelhos, para as experiências de cobaia, porque eles ficam confinados no laboratório. Eu trabalhei vigilante na UFBA, e o médico de domingo a domingo, cientista, sem faltar. Aí você escolhe uma profissão dessa, cara. Eu ficava imaginando como é que essa criatura casou com alguém. Qual é a mulher que aceita isso se não for da mesma linha? Domingo a domingo. Carnaval a carnaval. O magrão, a gente chamava, o pessoal mais íntimo chamava, magrão, pode chover, pode cair tempestade. O magrão, cientista, estava lá na coisa, para ver as cobaias, pesquisar como é que anda aquilo que ele faz, que eu não sei, lá dentro. Domingo, Réveillon, primeiro, tudo. A pessoa sai com uma tarefa dessa no mundo espiritual. Se você casa com alguém que não tem essa linha, separa em menos 2 anos. Você é um fanático. Porque você não pode viajar, não pode nada. Ele valoriza, ele vive aquilo. Eu com ele passava com educado, coisa. Ele vive aquilo. O laboratório. Entrava, não saia não. É 9 horas lá dentro, só no meio de rato e de coisa. Em pleno Réveillon. Em pleno todo. Para depois descobrir uma medicação que eu tome e me cure. E eu nem agradeço a Deus, a Ele, que pesquisou nas minhas preces. Eu só faço, me deu a losartana, me deu outro aí, vou tomando. Não endereço uma prece a esses mensageiros do mundo espiritual que veio se fornar. Enquanto muita gente está rodando 11 dias no carnaval,
ele está indo para lá, ficar no meio de rato, de coelho. Então, esses animais aqui estão servindo. Ninguém é fanático, né? Então, está sendo servindo nas mãos de pessoas dignas para curar as moléstias humanas. A ciência é a mão de Deus na Terra. Usar uma palavra de Joana de Ângeles, né? Ninguém pode esquecer disso. O Espiritismo caminha lado a lado com a ciência. Está na Gênese. Um dia que a ciência demonstrar algo que o Espiritismo não faz, fica com a ciência. Kardec coloca lá, no livro A Gênese. Abandona o Espiritismo e segue a ciência. Que codificador fantástico, viu, cara? É Allan Kardec. Não quer fanáticos seguidores fanáticos ao lado dele. Então, interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção. Então, como solucionar tão doloroso problema, né, da vampirização? Os problemas são nossos. Os guias falaram. As pessoas querem coisa de fora. Por isso que eu falei com o Josi. Josi, você mesmo respondeu. Você tem a vontade, meio caminho andado. Mas se não tem a vontade, não tem como os guias. Eles vão agir estimulando a que você deseje, que você tenha vontade. Porque muita gente fica só no desejo. Aí eu desejo parar com isso. Mas nunca exerce a gerente da mente, como Emmanuel chama, a vontade. Fica só no desejo. Né? Fica só no desejo. Eu desejo entrar segunda-feira na dieta. Toda segunda-feira, todo final de semana ele diz isso. Segunda-feira eu entro. Ele deseja, ninguém está dizendo. E a vontade para fazer? Ele não exerce. Então os guias agem nisso aí, na mente. Então os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar ninguém, né? Repete sempre isso. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, como Teresa falou, nós somos primitivos ainda, em muitos hábitos, devemos acordar a própria consciência, né, Carmen? Você sempre lembra isso. O problema é de despertar de consciência. Devemos acordar, despertar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Né? Olha só, a missão de alguém que já tem uma consciência desperta para essas questões não é de impor com rigidez. Aqui em casa ninguém come mais nada. Né? Aqui agora, só porque ele parou, não me poupe. Né? A pessoa assistia a novela, botava uma música ótima, aquelas músicas do samba quebrava até o chão. Entrou para a igreja, proíbe todo mundo porque é ele que paga o alimento da casa. Eu fico imaginando ser filho de uma pessoa assim, eu saio na hora, se eu estiver emancipado. Saio. Porque eu não quero viver com um déspota, um tirano, a não ser que eu seja criança, né? Eu sou um espírito mais rebelde nisso aí. Isso aí não é conselho do espiritismo, não. É da minha natureza mesmo. Então, aqui quem paga sou eu, entrei para a igreja, ninguém só vai ouvir esse tipo de música, não assiste mais uma coisa. Levei meu neto para a casa do menino, Y. Aí meu neto com a camisa de Lucas Neto, com a coisa lá. Aí estava no ar, agora ele nem gosta mais. Como é que o senhor deixa eu ver isso aí? Isso aí é parte com o diabo. Então, eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu entrei? Pelo amor de Deus. Aí não fiquei, nem o meu neto brincou ali calado. Aí na televisão só um pastor falando. As duas crianças de 4 anos brincando. Eu fiquei agradecido tanto a Deus. A dona Maria Zuíla Santos, minha mãe, tem me levado para o Centro Espírita Caboclo da Tribo das Sete Serras, onde eu nunca vi Manuel Nascimento de Albuquerque, guia de nossa casa até hoje, impor nada a ninguém. Eu fiquei tanto agradecido à minha reencarnação, respeitando cada um que está no seu nível, na sua coisa, né? Não condenes a ninguém. Agora a questão é que eu nunca mais botei o pé lá. Eles continuam brincando na praça, né? Onde que quiser. Criança gosta de brincar com tudo. Não vou para isso. Diga, Josi. Quando eu vejo umas situações dessa, Mário, eu penso assim, poxa, eu já tive assim, que bom não que eu já condenes a ninguém. né? E aí eu falo assim, eu faço assim uma análise, né?
O quanto a gente se prende a uma certa coisa e acredita naquilo fielmente, né? Como a certas coisas nos deixa nos iludir e até nos levar a certos fatos que a gente para e pensa e fala assim, isso é só arrependimento. Com certeza. Aliás, há uma pesquisa, né? Os Estados Unidos fez, né? A Europa. Os adolescentes, quando chegam na emancipação, são religiosos. Não botou espírita porque praticamente não existe nos Estados Unidos. Várias religiões, menos espiritismo. Os que mudam, deixam a religião. Quem ganhou? Os evangélicos. São os que abandonam a religião. Seguem com o pai pequenininho. Quando se emancipam, abandonam. Não todos, né? Mas nas pesquisas, eles são maioria. Porque aí o pai soltou o cabresto. E aí ele sai, não quer mais saber. Diga, Jair. Não, eu queria só acrescentar aí, por exemplo, que o conhecimento e quanto mais a gente busca conhecimento, mais tem que respeitar o estágio de cada um, porque a gente vai analisando, não é você crescer espiritualmente, se melhorar e querer mudar o outro, querer que o outro faça aquilo que você acha que está certo, não. O conhecimento dá uma base para você compreender a fase de cada um, onde eles estão, o que é necessário para cada um, aí a gente analisa o seguinte, os outros pessoal que eu não quero falar de religião de ninguém, então você vai analisando uma por uma e compreendendo as fases, em vez de estar criticando e querendo que aquele companheiro venha para seu lado ou siga o mesmo caminho que você está seguindo. Não, o conhecimento dá a base da gente conhecer e compreender a diferença de cada um no segmento que cada um está. É isso aí. Por isso que ele reforça assim, não nos cabe condenar a ninguém. Qual é o papel? Devemos acordar. Que consciência? A nossa, a própria consciência para a responsabilidade coletiva. Então, quando Teresa falou, eu parei, a carne tem os motivos dela. Mas à medida que a gente vai despertando pelo esclarecimento, que já isso falou também agora, a gente vai dizendo, rapaz, eu não tenho responsabilidade. Por exemplo, comigo agora aqui, né, que foi pelo caso da dor, porque senão eu estaria comendo carne até o final da existência, né, porque sempre alguns de vocês falavam e entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então, mas o que é que era proposta? Pelo amor. Rapaz, desperta a tua consciência. Você não tem responsabilidade só com a sua saúde orgânica, mas você tem uma responsabilidade coletiva. Como é que começa esse coletivo? Dentro de casa, é o primeiro, né? Filho, esposa, netos. Né? Então você vai dizer, você é espírita, você sabe que esse procedimento, até esse bife chegar à tua mesa, houve toda uma cadeia de sofrimento, de aflição. Né? Um boi consome 80 mil litros de água. A água, está lá no documentário, nas pesquisas, a água é um bem que não é renovável não, segundo a ciência, né? Não é renovável, ela pode esgotar. E só um boi, para chegar na mesa de Jailson, ele consumiu 80 mil litros de água para ele chegar. Agora imagine uma manada com 20 mil bois, uma coisa com esses fazendeiros têm. Então, você tem uma responsabilidade coletiva. Né? O boi consome coisa, Carmen, e solta os flatos, né? Chamados puns. Jô Soares levou o especialista. Aquilo ali, metano, causa prejuízo na atmosfera. É comprovado, né? É comprovado. Então, manada. Então, peraí, eu não vou parar de comer carne só porque eu quero manter meu coração bom. Se minha consciência tiver uma consciência espírita, né? Se eu tiver isso, é que ainda não tenho, mas estou começando a ter, isso não é só para mim. Isso vai ter consequências também na coletividade, porque é uma pessoa a menos aí chegar lá, né? Me dê a carne do sol, me dê a alcatra. Né? Não estou querendo prejudicar financeiramente ninguém. Eu estou querendo saúde para mim e para a área coletiva. Não vou condenar ninguém. Acaba com isso.
Ah, chegar na casa de alguém que come a carne, para com isso, arrasando com o outro, você é espírita. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que fazer a minha parte, cuidando de mim, mas consciente. Quando alguém oferecer, você quer, Sérgio, como o Josi falou, vamos ser o aniversário na churrascaria, eu vou. Na churrascaria tem macarrão integral. Madre Deus, pelo menos lá tem. Arroz integral, estava comendo assim. E folha, e batata. Me dê só isso aí. Mas quem na churrascaria come carne? Eu não. Eu vou comer só isso aí. Acabou. Aquilo vai gerando. Diga, Tereza. Há muitos anos, né, o sócio de meu marido foi para a churrascaria. Naquela época era R$ 22 o rodízio. E aí eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Aí eles passavam com aquele espeto, né, cheio de carne. Aí eu, não. Aí meu marido, você não vai comer nada à noite? Disse, não. Aí virava satisfeita, passei a noite satisfeita. Quando eu arrudiei que vi um monte de folha, pronto, me acabei lá. Porque, como a gente está evoluindo, essa matança de animais, né, não vai, creio eu, não existir, mas vai criar-se novas condições de alimentação. Vai dar uma mudança na alimentação, né? Às vezes eu digo assim aqui em casa, Ave Maria, vocês comem muito açúcar. É melhor você parar, se come uma colher de sopa no café, bota uma de chá. É melhor do que chegar no médico, o médico proibir total, né? Pior, então a pessoa vai se educando. Aí meu marido sai, quer um sobe e desce. Aí traz aquela carne. Aí eu faço. Você conta que está aqui, ó. Mas é eu que não quero comer. Eu não vou pegar a casa inteira e proibir. Se é eu que optei por isso, entendeu? Ele, hoje eu estou com vontade de comer não sei o quê. Eu dou a risada comigo mesmo, entendeu? O superior vai amparando o inferior, educando sem condenação, sem censura de ninguém, em coisa. Sem entrar na casa, eu vou entrar na casa de fulano. Ih, rapaz, tô vendo uma bebida na geladeira. Ih, tô vendo aqui. Como é que pode? Aquelas coisas, eu acho ridículo isso, sinceramente. A pessoa chega lá, eu não quero. Eu achei, encerrando aqui, marquem aí. Devemos acordar a própria. Então eu não tenho, aqui não está dizendo que eu devo chegar na casa de Dalva, acordar, despertar a consciência de Dalva. Eu tenho que acordar é a minha consciência, para a minha responsabilidade individual e coletiva. Então o espírita participa de tudo, do que ele desejar. Não quero isso, não quero aquilo, quero isso eu quero. Ah, mas todo mundo quer. Não, mas todo mundo não, eu quero. Eu só quero isso, não quero aquilo. Então, mas vai ficar uma companhia desagradável? Eu não vim aqui, você não quer me chamar mais, fazer o quê? Não me chama, mas eu não vou ser uma Maria vai com as outras. Né? Há uma responsabilidade naqueles que têm uma consciência que está buscando se despertar para essa situação. Então, para mim, eu agradeço tanto a Deus o problema nas artérias, sinceramente, sem nenhuma demagogia. Eu cada noite agradeço essas 3 artérias, porque senão eu seria no mundo espiritual um desesperado. Qual a diferença minha para aquele espírito que chega na mediúnica, que eu como médium, coisa, e os outros doutrinam, desesperado pelo cigarro, pela carne? Eu sou mais um. É só mais um. Então, agradeço demais essa oportunidade que Deus me propiciou, né, nessa encarnação. Isso. Parou onde aí, Mário? A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Um capítulo longo, né? Ainda tem mais 3 capítulos. Para aí que amanhã, quinta, se Deus quiser, estaremos juntos tomando puxão de orelha de Alexandre. Realmente. E é puxão mesmo, né? Ele não tem mais de brincadeira. Né? Com certeza. O negócio é sério. Aí vai fazer uma palestra para um público e falar sobre isso aí. E olha o semblante das pessoas. Olha o semblante dele na plateia. Eles também vão ficar. Mas vamos lá. É por isso que o estudo tem que ser pouca gente mesmo. Vamos fazer a prece. Só agradecidos nos encontramos, Senhor, por nos reunirmos na Sua presença, representada nesta obra sublime, onde aprendemos de uma maneira suave
esclarecedora, fraterna, amiga de um pai. Alexandre se assemelha a um pai que deseja o melhor para seus filhos, que diz sim, mas que sabe também dizer não para todos nós. Onde quer, irmão de todos, que o Senhor se encontre. Vos peço, intercede por nós. Peça ao nosso Senhor Jesus, para que a gente não apenas leia, estude suas orientações, mas para que a gente encontre forças para ir modificando. O Senhor compreende que não daremos saltos de mudanças, mas nós queremos chegar a um objetivo, todos nós. E para chegar numa meta é preciso dar um passo, depois outro passo. Vos peço apenas que nos estenda as mãos, para que a gente não fraqueje e desista. Nos abençoa, Alexandre, e todos os bons espíritos que se vinculam a nós. Muita paz para todos. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite. Boa.